Hoje é dia 15 de abril de 2022, são 12 horas e 10 minutos, sexta-feira, em Franca, São Paulo. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra. Lendas do Oásis. Lendas do Oásis é uma produção de Malba Tahan. Malba Tahan é um heteronômio, é um pseudônimo utilizado pelo professor Júlio César de Mello, com 2 L's, e Souza, com Z. O professor Júlio César dizia que tanto o seu nome quanto o nome criado por ele, Malba Tahan, todas as etapas do nome possuem 5 letras. E o professor Júlio César criou o heteronômio, quer dizer, um pseudônimo com biografia, com nacionalidade, cor da pele, uma história, né? De onde veio, quando morreu, o que fez, onde estudou. Ele criou este personagem com vida própria porque à sua época os editores, os jornais davam preferência para autores estrangeiros. E ele levou a sua produção até um editor, colocou lá nas mãos do editor, o editor na frente dele colocou a sua obra sobre a mesa, um peso de papel em cima e nunca mais olhou. Percebendo isso, ele retornou lá, buscou esse material, o editor nem deu falta, ele pegou de cima da mesa do editor, justamente onde ele havia deixado, onde ele havia posto, ele o deixou. Retornou posteriormente, dizendo que aquela obra era de um estrangeiro, um americano, inglês, chamado Richard H., salvo o equívoco da memória. E aí sim, o editor deu a devida veemência e com isto a obra foi a prela. Então, o professor Júlio César percebeu que ele teria que se utilizar de um pseudônimo. Então ele criou um personagem, um árabe, com uma história, um árabe mais velho que ele, 10 anos, uma história, onde nasceu, onde estudou, o que fez, onde morreu. E este árabe, cujo nome ele deu Malba Tahan, era 10 anos mais velho que ele, conforme nós já dissemos, e escreveu vários livros. Segundo a história, a biografia do árabe, ele escreveu na língua turca e era traduzido para o português por um indivíduo, cuja história também é um heteronômio criado pelo próprio professor. Desde os 11 anos de idade, Júlio César de Mello e Souza é muito criativo, muito produtivo. Ele escreveu um jornalzinho com 11 anos de idade na escola, um livreto feito à mão, desenhado à mão, escrito manualmente, sem digitação, escrito à mão mesmo. E foi um veículo de comunicação entre os alunos da sua escola. Nesta época ele apresentou o pseudônimo de Salomão IV. E assim foi, durante 20 anos, Malba Tahan convivendo com Júlio César de Mello e Souza, que depois dessas primeiras produções, o professor Júlio César era um professor emérito de matemática, muito comunicativo, muito carismático, então as aulas dele eram muito concorridas, sempre salas muito cheias. Na faculdade, as pessoas deixavam de assistir a aula de outros professores para assistir às aulas de matemática dele. E à época, as aulas eram ministradas em locais diferentes, ele precisava ter viagens demoradas de trem para chegar a esses locais.
E chegava lá, a alegria estava pronta, né? Todas as pessoas que conheciam o nome Júlio César de Melo e Souza iam alegremente para ver aquele show, né? E numa dessas aulas, 20 anos depois, uma fã de Malbataan e fã do professor Júlio César, assistindo as palavras, recordando-se dos escritos de Malbataan, levantou a mão no meio do público e disse: professor, eu sou fã de seus trabalhos e sou fã de Malbataan. Pelo que eu estou observando, o ar de Malbataan é uma criação sua, não é isso? O senhor é que é o Malbataan, não é? E aí ele não teve como negar. Então, depois de 20 anos no anonimato, o professor Júlio César se identifica como sendo Malbataan. Então vamos à biografia de Malbataan. Ali, Yezid Is-Eddin Ibn Salim Malbataan, famoso escritor árabe, descendente de uma tradicional família muçulmana. Nasceu em 6 de maio de 1885, 10 anos mais velho que o professor Júlio César, na aldeia de Musalit, nas proximidades da antiga cidade de Meca. Fez seus primeiros estudos no Cairo e mais tarde transportou-se para Constantinopla, onde concluiu oficialmente o seu curso de Ciências Sociais. Datam desta época os seus primeiros trabalhos literários, que foram publicados originalmente no idioma turco, em jornais e revistas, a convite de seu amigo Emir Abd al-Aziz bin Ibrahim, exerceu Malbataan durante vários anos o cargo de Qai Makan, que seria o prefeito, na cidade de Al-Medina, tendo desempenhado as suas funções administrativas com rara inteligência e habilidade. Conseguiu mais de vez evitar graves incidentes entre peregrinos e autoridades locais, procurando dispensar valiosa e desinteressada proteção aos estrangeiros ilustres que visitavam os lugares sagrados do Islã. Pela morte de seu pai em 1912, recebeu Malbataan uma grande herança. Abandonou então o cargo que exercia em Medina, o cargo de Qai Makan, prefeito, e iniciou uma longa viagem por várias partes do mundo, atravessando China, Japão, Rússia, grande parte da Índia e Europa, observando costumes, tradições, hábitos dos diferentes povos. Entre suas obras mais notáveis, citam-se as seguintes: Roba el-Khali, Al-Samir, Sama'ullah, Maktub, Lendas do Deserto, Martírios da Armênia e tantas outras. Foi ferido em combate em julho de 1921, nas proximidades de El Riad, quando lutava pela liberdade de uma pequenina tribo da Arábia Central. Malbataan
Em 7 da lua de Rebiá, 1904, no oásis de Alib, apresenta uma dedicatória desta obra à sua amada. Escuta, ó beduína, quando abandonastes a minha tenda, tomei do cálamo e escrevi teu nome na capa do meu alcorão. Ias Ra. Ias Ra. Oh, Ias Ra. E todos os dias, no silêncio da prece, junto a este livro santo, a saudade vem como tigre a bramir no fundo do meu coração. Sem barulho, certo? Sim, porque senão eu não dou conta de ler, tá bom? Sim, pode ser? Sem barulho? Pode? Conversando com você, pode ser sem barulho? Estou esperando, né? Você não respondeu. San Aleika, a minha promessa, ó beduína, promessa que não foi escrita nas areias incertas do deserto. E é por isso, Ias Ra, que verás o teu nome repetido em quase todas as páginas deste livro santo. Só Alá sabe a verdade. Só Alá por testemunha. Al-Salam. Nós estamos na página 145. O Marreco Dourado é o título desta lenda que será contada por Malbataan. Aquele velho beduíno, meu amigo, que há pouco conduziu os nossos camelos para o oásis de Joa. É um verdadeiro sheik entre os contadores de história. Ainda ontem, depois da última prece, achava-me descuidado à porta de minha tenda quando ele passou vagaroso, medindo os passos pelos sulcos que fazia na areia. Chamei-o cordialmente, dei-lhe um punhado de sal, uma fatia de pão e lhe afirmei: ó beduíno, por Alá, que me conduziu. Aliás, o que te conduziu até a minha tenda? Conta-me uma daquelas deleitosas histórias que nos fazem recordar os tempos mais gloriosos do país dos árabes. Sem dizer palavra, ele enterrou a lança ao chão, sentou-se na areia diante de mim, cruzou as pernas e pôs-se a fitar a lua, que já ia alta no céu. Decorrendo um largo período de silêncio, baixou o rosto,
apoiou a cabeça nas mãos e assim começou, depois de pronunciar as letras místicas do Alcorão. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim. Em nome de Allah, clemente e misericordioso. Conta-se que uma noite o sultão Harun al-Rashid, emir dos crentes, disfarçou-se em mercador e, acompanhado do astucioso Ja'far, seu grão-vizir, saiu a passear pelos bairros mais humildes da gloriosa Bagdá. Em dado momento, ao entrar numa praça, avistou o monarca vários homens sentados ao redor de uma fogueira. Palestravam. Palestravam animadamente. Em voz alta, e a conversa era entrecortada de pragas terríveis, risos estridentes. O sultão parou, indeciso. Nada deveis recear daquela gente, ó califa, observou o grão-vizir. Já os reconheci. São soldados que regressaram há poucos dias de uma expedição a Kerbela. Concedi-lhes permissão para acamparem dentro da cidade, mas pretendo, o mais breve possível, transferi-los para outra margem. São súditos dedicados que não sabem quebrar a disciplina que aprenderam entre as agruras da vida militar. Se assim o é, retorquiu o califa, aproximemo-nos daqueles tagarelas, pois estou desejoso de ouvir o que dizem, quais são os episódios tão interessantes que contam com tanta alegria. Ja'far apagou a lanterna que trazia e conduziu o monarca para um recanto junto. A coberta fica. Tô costurando a loja de brinquedos. Tá, obrigado. Ja'far apagou a lanterna que trazia e conduziu o monarca para um recanto junto de uma árvore, de onde tudo podiam ouvir, podiam observar, sem que fossem percebidos. Tão bem como ouvir com segurança as palestras dos soldados. Cabe-me agora a vez de falar, dizia um dos jovens a seus companheiros. O que mais desejo na vida é fazer uma viagem marítima. Ouvi contar que o mar é, em qualquer momento, 1000 vezes mais perigoso do que o deserto e que os marujos temerários encontram no meio das ondas aventuras imprevistas, aventuras maravilhosas. O meu sonho é, portanto, entrar para uma destas galeras que percorrem durante largos e longos anos os mares da Índia, os mares da China. Quanto a mim, contraveio outro soldado. Não ambiciono
a vida incerta de Marujo, que tanto seduz Abil, Adid. Sou modesto, não maldigo o destino que me fez soldado. Sempre desejei possuir uma pequena propriedade, longe da cidade, onde pudesse cultivar uma horta, dedicar-me à plantação. Gostaria de levar alheio, longe das agitações, das lutas, a minha vida tranquila de lavrador. E tu, ó Zumbul? Perguntou um dos beduínos, interpelando o companheiro que se achava ao seu lado. Qual é a sua ambição na vida? Quererás colher cebolas na horta de Ibn Araf ou fazer te comandante da galera de Abil, Adid? Zumbul, com uma vara, revolvia, despreocupado, as brasas da fogueira. Era um desses tipos raros de gênio, alegre, destabocado, que sabem abrir no meio em que vivem a estrada livre da popularidade. Querem saber, afinal, o que mais desejam? Respondeu Zumbul, sem desfitar, sem deixar de olhar o fogo que crepitava, fazendo revolutear sobre ele uma ronda sem ritmo, uma porção de argueiros luminosos, pirilampos, ignescentes, volatilizavam ante o seu ser. Querem saber qual é a ambição, a única ambição de minha vida? Comer! Comer? Exclamaram em coro os ouvintes. Seria possível que Zumbul, o gaiato, tivesse a alma assim tão despida de ambições, para só se deleitar ou para só se deixar levar pelas seduções da gula? Julgo-me livre da pecha de glutão, continuou Zumbul, mas desde que me alistei no exército do califa, não tenho feito outra coisa senão passar fome. Chego às vezes a invejar a sorte dos camelos, que viajam 8 dias sem comer, quando eu a trabalhar durante um mês não levo à boca a casca de uma tâmara seca. Estou certo de que poderia exibir-me na Pérsia como faquir, jejuador, sem que os mais santos pudessem levar-me à palma da abstinência prolongada. O meu único desejo como soldado do sultão é, meus amigos, comer. Comer.
dia ao menos, até ficar farto, até ficar satisfeito. Os motejos, chufas, risadas com que os soldados acolheram as palavras de Zumbul enfureceram Harun al-Rashid. Esse atrevido insultou-me, murmurou o sultão ao ouvido de Giafar. Voltemos ao palácio. Eu quero castigá-lo o mais depressa possível. Nunca mais ele terá a ousadia de queixar-se do passadio abundante que eu propinava aos guerreiros do Islã. Repetindo, este atrevido insultou-me, murmurou o sultão ao ouvir Giafar. Voltemos ao palácio, eu quero castigá-lo o mais depressa possível. Nunca mais ele terá ousadia de queixar-se do passadio abundante que eu propinava aos guerreiros do Islã. No dia seguinte, Abir, Adid ibn Zarafó e Zumbul foram levados ao palácio de Harun al-Rashid. Os 3 soldados não ocultaram o espanto com que se confundia, pois nenhum deles encontrara meio de explicar o mistério daquele intempestivo, daquele estranho comparecimento à presença do sultão. Recebeu-os o monarca com a maior solenidade nos divãs da audiência e, sem referir-se à palestra que tinha ouvido durante a excursão noturna, assim o disse: resolvi conceder-vos, pelos bons serviços prestados em campanha, as seguintes recompensas. Adid vai ser nomeado fiscal dos negócios das especiarias e poderá viajar durante o tempo que quiser na galera de minha propriedade, que faz todos os anos uma viagem a Serendip. O valente Ibn Araf irá ser por mim presenteado com um pequeno oásis em Bashir, rico de plantações, onde poderá por muitos anos entregar-se ao cultivo da terra, beneficiando-se com os frutos do seu trabalho. E a Zumbul, finalmente, antes de ser desligado do exército, vou oferecer-lhe um lauto banquete, na certeza de conceder-lhe, assim, a recompensa que mais o ambiciona. E no mesmo instante, Zumbul foi conduzido a um salão vizinho, onde já se achava preparada mesa suntuosa, mesa alta, apetitosa, com manjares deliciosos, bolos, frutas geladas no meio do deserto, doces, mil iguarias finíssimas. Tcharam! Senta aqui, vem cá. Senta aqui, fica perto. Eu tô me mostrando a foto. Tá, não, assim, então ó. senta. Tá Aí, gravando? Senta aqui, por favor. Senta, fica aqui. Continuando, tá? Quietinho, tá? Sem barulho. Por ordem do sultão, Zumbul acomodou-se sobre uma larga almofada e os escravos começaram a servir-lhe os acepipes mais finos. E sem barulho. Pode ser sem barulho? Pode ser sem barulho. Que é isso? Como fica? Posso continuar lendo? Sim. Obrigado.
Por ordem do sultão Zumbul, acomodou-se sobre uma larga almofada. Os escravos começaram a servir-lhe os acepipes mais finos. Trouxeram de início 2 ou 3 qualidades de sopas, que se seguiam Que ventinho. diversos pratos de peixes, Peixe, quero peixe, quero peixe, quero peixe, quero legumes. peixe, quero peixe. Vieram depois cebolas recheadas, batatas cozidas com manteiga. Serviram ainda couve-flor com vinagre, bifes de camelos, vitela guisada com lentilha, lebre, Você falou, Bernardo. lebre assada, com molho de tomate e pimenta, pastéis de galinha, camarão. Zumbul servia-se fartamente, comendo tudo sem parar. De pé junto à porta, os braços cruzados sobre o peito, o sultão assistia, assombrado, aquela demonstração incrível de glutonaria. Para completar o repasto, Zumbul ainda comeu algumas peras, 2 ou 3 maçãs, uma fatia de melão, uvas congeladas em meio ao deserto, tâmaras doces. Não recusou também bolos, não recusou os açúcares, as tortas de mel. Depois de largo e demorado repasto, o sultão pergunta: estás farto, Zumbul? Vendo-o pedir um jarro para lavar as mãos. Por Alá, ó emir dos crentes, respondeu o comilão, estou completamente satisfeito, comi tanto, que se tentasse engolir agora meio grão de arroz, na certa cairia agora fulminado por congestão cerebral. Ao ouvir tais palavras, o sultão bateu palmas. Então, uma escrava com um novo prato, exalando um delicioso aroma, era um marreco dourado, ao molho de vinho, condimentado com excessivo zelo pelo mais hábil cozinheiro do califado. Ao avistar o marreco, Zumbul ficou estonteado. Quem poderia resistir à tentação de um manjar como aquele? Que achas deste marreco, Zumbul? Perguntou o sultão. Não quererás provar um pedacinho, uma azita ao menos? O soldado não hesitou. Será um pecado, Alteza, recusar um manjar digno de Maomé. Com ele, a oração e a paz. Vou tocar apenas numa pequenina asa deste marreco dourado. Depois de comer as asas, Zumbul quis tirar um pedacito do peito. E mais um pedacito aqui, mais um pedacito ali, de bocado em bocado, acabou devorando o marreco inteiro. Só restaram os ossos. Zumbul exclamou então: Harun al-Rashid,
Disseste-me há pouco que já estava saciado, farto, cheio. Estavas satisfeito, assim o disseste, e afinal acabaste comendo ainda um marreco inteiro. Tiveste, portanto, a ousadia de mentir ao teu rei para o vigário de Alá. O teu crime gravíssimo merece a mais severa punição. Vais ser enforcado imediatamente. Sentindo-se culpado e irremediavelmente perdido, Zumbul ajoelhou-se aos pés do sultão e, depois de beijar humildemente a terra entre as mãos, assim falou: bem eu sei, ó comendador dos crentes, que vossa sentença é justa e que eu mereço pagar com a vida a infâmia de ter mentido para aquele que é o meu amo, que é o meu senhor. Desejo, se de vós merecer esta graça, fazer um último pedido. Fala, ordenou Ari. Se o teu último desejo for simples, razoável, não deixarei de atender. É este o consolo a que têm direito os que são levados ao carrasco. Respondeu Zumbul. Queria apenas que vossa majestade mandasse reunir nesta sala todos os amigos que serviram comigo em Kerbela. Serás atendido, replicou o sultão. Momentos depois, por ordem do califa, começaram a chegar. Os amigos de Zumbul entraram para o salão 10, 20, 50 e muitos outros soldados. Eram todos amigos do condenado. O sultão, que se achava junto à porta, ao lado de Zumbul, ao perceber que o salão já estava repleto e que os soldados, comprimindo-se uns aos outros, mal podiam respirar, disse: basta, não mande buscar mais ninguém. Nesta sala não cabe nem mais uma agulha. Perdão, ó emir dos crentes, observou Zumbul. O vosso salão está repleto, mas eu vou fazer com que apareça muito espaço vazio dentre eles. E, adiantando-se alguns passos, gritou: soldados! O nosso glorioso soberano sultão Harun al-Rashid, califa de Bagdá, quer entrar agora neste salão. Lugar para o vigário de Alá. Lugar para o sultão. Aquela ordem repercutiu como uma bomba no meio dos soldados. Comprimiram-se todos ainda mais. E no mesmo instante formou-se no meio do salão um grande círculo vazio, para dentro do qual o sultão foi conduzido com todas as homenagens. Rei, então, assim o disse Zumbul: o que se passou nesse recinto quando eu anunciei o nome de vossa majestade foi um verdadeiro milagre. O salão estava repleto, mas houve dentro dele, graças à boa vontade dos que se achavam, lugar suficiente para o nosso glorioso soberano. A mesma coisa ocorreu no meu estômago quando o marreco dourado surgiu enchendo o ar com seu aroma inebriante. As comidas comprimiram-se e o marreco, que é o sultão dos manjares, pôde entrar sem constrangimento. Harun al-Rashid achou graça na original estratagema de Zumbul e revogou a sentença de morte que pouco antes havia proferido. E dizem: Alá, porém, é mais sábio que o inteligente soldado
passou a exercer um cargo de confiança no palácio do sultão. Quando o sheik terminou a narrativa, a lua já havia subido tanto no meio do céu estrelado, que a lança do beduíno, na claridade imensa do luar do deserto, não mais fazia sombra no chão. Uma apresentação desta obra. Malbataan, mestre, escreveu contos e lendas que vêm fascinando gerações e gerações de leitores. Nas 15 histórias aqui apresentadas em cenários diversos, escaldantes areias do deserto, gélida Ucrânia, imperial Viena, misteriosa Índia, monarcas, príncipes, sultões, sheiks, rabinos, beduínos, dançarinas hindus, poderosos governantes, humildes escravos, vivem amores proibidos, são tentados pela vaidade, conhecem as injustiças das punições, são premiados pelos gestos de amizade. Suas descobertas, suas experiências nos ensinam que não devemos nos iludir com as aparências, mas buscar a sabedoria por meio da reflexão e da ética. Esta obra é resultado do Programa Nacional do Livro Didático do Estado de São Paulo, 2002. Senhor Jesus, gratidão. Professor Júlio César de Melo e Souza, gratidão. Amigos espirituais que tanto fizeram para que regularmente pudéssemos nos reencontrar nesta oportunidade, buscando valores permanentes para a nossa realidade maior. Gratidão a todos vocês que acompanharam essas nossas leituras. Gratidão. Muita paz a todos.